Alô, alô, família TikTok, Kawaii e YouTube. Muito bom dia desse que vos fala, Josias, o grande amigo dos trilhões de amigos mundial. Pessoal, veja bem, eu quero deixar um pequeno lembrete aqui em relação ao nosso consciente, aos nossos conscientes cerebral ligado em busca da união com todos. Eu tive refletindo, pessoal brasileiro e estrangeiros, a respeito do reconhecimento em prol dos direitos trabalhistas e dos direitos dos filhos dos trabalhadores de baixa renda, a qual tem aqui no Brasil. Veja bem, pessoal, nós somos eleitores democráticos da nação. Nós temos nossos filhos que estudam nas escolas brasileiras, muitos terminam seus graus de estudos e não têm oportunidade de ser um magistrado, um parlamentar de um gabinete assim governamental, como estadual, municipal, federal. Eu penso, pessoal, que falta união e compreensão no consciente nosso como pobre trabalhador e eleitor democrático da nação brasileira. Muitas vezes, pessoal, eu passo às vezes na rua, eu vejo um varredor de rua, varrendo uma rua, filho de um trabalhador humilde, popular. Eu vejo um estudante, às vezes, que já adquiriu seu segundo grau aqui no Brasil, desempregado, não ter um emprego para aquele que terminou seu grau de estudo. Eu vejo pessoas que fizeram curso, filhos de pobre trabalhador no Brasil, não ter oportunidade a qual se ele não tiver um conhecimento com alguém lá dentro da empresa ou da indústria. Então, pessoal, eu sinto que nós, trabalhadores, nós precisamos sermos mais unidos em todos, com todos. Poxa, pessoal, se um filho de um pobre se candidatar para vir como magistrado aí, a adquirir uma vaga como um vereador, um deputado estadual, até porque tem muitos filhos de pobre trabalhador aí que tem grau de estudo suficiente para ser até um deputado, um magistrado aí aprovado dentro do setor governamental. E por falta de união, pessoal, da nossa parte como pobre trabalhador, nós não conseguimos, pessoal, eleger um filho pobre conforme nós somos. Por falta de acreditar, de confiar, de ter convicção e opinião verdadeira, de sentir que se nós dermos as mãos, os nossos filhos não vão ficar estudando em vão dentro do Brasil. Quantos milhares, milhões de filhos de trabalhador aí estão estudando e não tem oportunidade aqui fora, pessoal? Nós precisamos se unir mais. Nós, trabalhadores, eleitores democráticos, precisamos se unir mais. Às vezes a gente vê um recolhedor de lixo no caminhão das prefeituras trabalhando anos e anos, sentindo cheiro de lixo o dia inteiro ali atrás daquele caminhão. E se um reciclador desse se candidatar como um candidato a vereador, quase pobre trabalhador nenhum quer votar nele, pessoal. Eu vejo essa falta de união dentro do Brasil, pessoal. Entendeu, pessoal? Eu acho que nós, pobre trabalhador, nós precisamos
ser mais consciente, ter mais consciência com o nosso lado trabalhista, de trabalhador, de trabalhador democrático, humilde, popular no Brasil, para os nossos filhos também ter direito, pessoal. Porque a gente vê tanta desunião no nosso lado da classe menos favorecida. Poxa, que os nossos filhos estão estudando, mas por falta de união da nossa parte, nossos filhos não conseguem ser um magistrado na vida e um parlamentar num gabinete municipal, estadual ou federal por falta de união, pessoal, da nossa parte. Por que um reciclador de caminhão de lixo não pode ser um vereador ou um deputado? Muitas vezes ele tem até grau de estudo, pessoal, mas ele está exercendo aquela profissão como lixeiro ali porque não tem outra oportunidade para ele. Um motorista de caminhão de lixo às vezes tem um grau de estudo e não é apoiado como um magistrado, porque a nossa consciência ainda está fechada, pessoal, para ver esse progresso verdadeiro dentro do Brasil, e nós precisamos se unir melhor. Nós, trabalhador, pais de família, de filhos que estudam no Brasil, precisamos ser o mais unido, pessoal, para os nossos filhos ter condições de herdar uma oportunidade também dentro do Brasil, já que os nossos governantes brasileiros não têm acordo assim com países aí fora para empregar as pessoas que alcançam grau de estudo no Brasil a poder trabalhar ali pelo menos 2 ou 3 anos de contrato aí no exterior, igual Inglaterra, Japão, Estados Unidos, Portugal, Alemanha e outros países do planeta. Então, pelo menos que nós, pobres, nossas consciências fosse voltada para poder eleger um filho da gente, um pobre trabalhador que nem nós. Senão os nossos estudos, o estudo dos nossos filhos no Brasil passa a ficar sem ter esperança de futuro, entendeu? O que adianta a pessoa saber escrever bem, ter conhecimento bom na teoria, e quando termina seus graus de estudo não ter oportunidade, né? Às vezes para fazer um curso aí bom tem que pagar, às vezes o estudante não tem condições de pagar, porque ele, de repente, a família ganha salário mínimo, não tem condições de pagar um curso aí. Bom, apesar que graças a Deus o governo também já abriu oportunidade na FATEC, né, e nesses setores que privilegiou um pouco o lado dos pais de família nos estados, né? E isso aí ajudou muito também. Mas o Brasil precisa de mais ainda, pessoal, para que a nossa consciência da maioria possa reconhecer o direito dos filhos, dos trabalhadores, pessoal. Senão nossos filhos vão ficar ali estudando no Brasil sem ter futuro nenhum no amanhã, entendeu? Porque se um filho do pobre se candidata como um candidato a vereador, deputado, a maioria dos pobres não quer votar nele, acha que ele não vai fazer nada, acha que ele não vai ter condições de dar prosseguimento em nada. Nós temos que tirar essas dúvidas da nossa mente, tirar as dúvidas, acreditar. Nós não acreditamos nos bens de vida que vão se eleger lá dentro. Por que nós não pode acreditar num filho de um pobre igual nós? Poxa, que tem a mesma cor do sangue que o rico, que o bem de vida
se elege e toma posse lá dentro. Então eu acho que falta a igualdade, o reconhecimento na consciência de toda a classe trabalhadora, para que nós possamos também levar essa oportunidade para um filho da gente, pessoal. Entendeu? Para que um dia a nossa classe trabalhadora possa dizer assim: poxa, eu ajudei um pobre igual a mim ficar bem um dia na vida, conforme um jogador de futebol. Ele vai treinar aí no campo aí um técnico passa ali, vê ele jogando bola, valoriza ele, leva ele pro clube, chega lá, ele faz aquele treino bacana, passou no teste, vai lá para um clube profissional e vai vencendo na vida. Por quê? Porque alguém acreditou nele. Nós temos que acreditar, pessoal, no pobre igual a nós. Se vem uma eleição aí, por que nós não podemos reunir e eleger um lixeiro de um caminhão de lixo, eleger um varredor de rua como um vereador, um catador de lixo como um vereador, como um deputado estadual? Nós temos condições de levar esse privilégio para a nossa classe, pessoal. Nós precisamos honrar nosso sangue vermelho que corre na nossa veia, senão a gente acaba vivendo sem sentido de reconhecer o amor ao próximo igual a nós mesmos. Entendeu, pessoal? Essa é a minha indignação que eu tenho para expor para todos os brasileiros democráticos igual a mim. Eu acho que falta a consciência e o reconhecimento e a convicção e opinião no cérebro de cada um brasileiro, a reconhecer e acreditar que os nossos filhos também têm direito de ser um parlamentar dentro do Brasil. Se ninguém acreditar, nossos filhos vão continuar estudando em vão dentro do Brasil. Entendeu, pessoal? Se nós não acreditarmos, tá, na nossa união, a qual tem condições de nós sermos unidos, então, pessoal, se nós não acreditar em nós próprios, então como é que a gente vai ver um filho da gente vencer na vida? Não, fica difícil. Então vamos fazer assim, os milhões de internautas brasileiros que ouvir essa mensagem a qual eu estou expressando, Josias, o amigo dos bilhões e trilhões de amigos do mundo inteiro, entendeu? Que possa refletir e procurarmos viver essa prática do reconhecimento para com o nosso lado trabalhista, que é o lado do trabalhador de bens que somos todos nós brasileiros. Então vamos viver essa prática, para que nossos filhos não venham continuar estudando em vão, adquirir grau de estudo e não ter oportunidade para nada, simplesmente para varrer rua ou trabalhar no caminhão de lixo, sentindo mau cheiro o dia inteiro, para ganhar ali às vezes salário mínimo ou pouco mais do que o salário, pessoal. Poxa, será que é só jogador de futebol que merece ter um salário digno dentro do Brasil? Será que um trabalhador de bens também não merece ter um saláriozinho digno para sobreviver, não, pessoal? Por que um presidente, um dono de um clube, pode reconhecer que um jogador de futebol merece aquele salário que ele ganha, e nós que trabalhamos 8 horas por dia vigiado pelo encarregado do patrão, não podemos ter um salário digno ou não podemos ter uma oportunidade de sermos pelo menos um vereador, um deputado estadual apoiado pela própria classe trabalhadora?
Então fica esse lembrete no ar, tá? Sobre rede nacional e rede internacional, para que o mundo, os internautas do planeta inteiro possam saber dessa desigualdade que tem dentro do Brasil, tá? O brasileiro precisa reconhecer esses direitos, senão o estudo teórico para os nossos filhos que são pobres trabalhador nunca vai passar do nada, pessoal, tá? O que adianta a pessoa adquirir uma teoria, mas na hora da prática não ter porta aberta para ele poder trabalhar junto com a teoria, conforme o motorista trabalha na teoria, mas trabalha junto com a prática também. Assim é a consciência nossa. A consciência nossa precisa trabalhar junto com reconhecimento, pessoal, de igualdade. Senão nós vamos continuar caminhando sempre nessa desigualdade humana de trabalhador de bens. O trabalhador de bens que somos nós, temos que ter reconhecimento para poder buscar a igualdade entre todos e para todos. Entendeu, pessoal? Essa é a minha opinião. Se eu tiver errado, eu peço que os senhores, milhões e trilhões e bilhões de internautas, me perdoem, tá? Mas essa é a minha indignação, pessoal, tá? Como um eleitor brasileiro democrático, eu vejo essa desigualdade, infelizmente, uma grande desigualdade que se arrasta dentro do Brasil, tá? Por falta de reconhecimento, tá? No consciente de cada um brasileiro, que não querem reconhecer que o pobre trabalhador igual a ele também merece chegar lá no mérito. Eu acho que nós precisamos unir nossas consciências para que nós possamos também levar uma oportunidade para o nosso consciente reconhecer que os nossos descendentes, igual a nós, em classe econômica, possa também herdar um pouquinho a oportunidade de poder ter e ser alguma coisa na vida. Senão a teoria no Brasil, infelizmente, não vai poder viver unido com a prática. A prática é quando a teoria encontra oportunidade para poder viver os dois de ombro a ombro, teoria e prática. Lá fora, no Japão, quem estuda, eu acredito que já tem seu emprego garantido, para que o progresso da nação continue progredindo. Nós vemos aí muitos países de primeiro mundo aí fora por causa disso, pessoal. Os países de primeiro mundo levam oportunidade para as pessoas que estudam. Aqui no Brasil tem muita burocracia, pessoal, tá? Às vezes o presidente é eleito para trabalhar, mas muitos partidos não querem se unir com os bons planos que o presidente quer para a nação. Aí fica arrastejando uma coisa contra o outro, uma coisa contra o progresso da nação. Aí um bota a culpa no presidente. Às vezes não é nem o presidente que é culpado, às vezes é a maioria de parlamentares que não concorda de arrumar a casa no Brasil. Aí por causa disso a maioria está sofrendo, sofre no salário mínimo, sofre no custo de vida, que no Brasil é muito caro, tá? Sofre na escravidão desses pedágios brasileiros, que a pessoa já paga gasolina, já paga o IPVA, já paga tudo na mão dos governantes estaduais, e ainda criaram
pedágios particulares para poder explorar quem paga o Brasil, quem paga os impostos direto nas mãos dos governos de estado nos 4 territórios nacionais do Brasil. Isso aí é uma coisa, entendeu, pessoal? É inaceitável. O trabalhador brasileiro aceita com obediência, mas nós não vemos um parlamentar brasileiro, tá, reivindicar um direito de conserto dentro do Brasil pela maioria, que já são contribuintes dos direitos brasileiros que é arrecadado. O motorista de coletivo, ele compra o carro, a maioria dos motoristas, dos proprietários de veículos automotores, são contribuintes com os seus IPVAs pagos anualmente em dia, são contribuintes com os impostos nos reabastecimentos de combustível nos postos brasileiros, tá? Entre município, estado e Distrito Federal, nos 4 cantos território do nosso país. Então, pessoal, eu acho que o pedágio é uma coisa indevida, entendeu, pessoal? Indevido. Esses valores cobrados nos pedágios brasileiros, eu acho que não devia existir isso aí. Eu acho que quem tem direito de cuidar das estradas é o próprio governo do estado. Voltar ao que era antes, o controle com DNR, a não ser cobrar uma taxa simbólica para que o governo do estado viesse contratar uma empreiteira, pessoal. Uma empreiteira para zelar das pistas brasileiras, porque quando o proprietário de veículos automotores usa as pistas brasileiras, ele não está quebrando pista, não está levando nada das vias federais do Brasil. Ele está simplesmente usando como passagem, mas está ficando do mesmo jeito no lugar, pessoal. Então eu acho que isso é muito indevido, a cobrança de pedágio no Brasil. Eu acho que o pedágio tinha que estar, ou melhor, eu acho que a administração das rodovias do Brasil, estaduais e federais, tinha que estar no controle do governo do estado. Entendeu, pessoal? Até porque tem linhas de ônibus cá para cima de ramal Guapimirim e Magé que cobram muito caro, pessoal, do assalariado. Para fazer um transporte de 1 hora de viagem, você tem que pagar quase R$ 15 de passagem, pessoal. E todos os governantes sabem disso no estado. Do governador até o vereador sabe desses relatos aí, pessoal. E não pode entrar outra empresa de ônibus dentro dos municípios, que os nossos representantes não têm força para poder administrar os direitos daqueles que apoiam eles lá dentro, pessoal. O Brasil tem essa injustiça, infelizmente tem essa injustiça dentro do Brasil. Por isso que o Brasil não é considerado país de primeiro mundo lá fora, por causa dessas desigualdades, pessoal. Entendeu? Aí entra a empresa aí com contrato prolongado nessas redes, nessas vias federais do Brasil aí, do estado, cobrando pedágio, o dinheirão em cima do consumidor, do consumidor que já contribui com os governos de estados e federais com reabastecimento de petróleo. Oi! Cadê? Cadê? Aonde? Calma. Calma aí.